Olá, dando sequência aqui nos nossos estudos de direito penal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre conduta, tá? Só relembrando, num vídeo anterior nós falamos sobre o conceito analítico de crime, tá? A partir de uma perspectiva da teoria tripartida. O que que a teoria tripartida nos diz quando o assunto é conceito analítico de crime? Nos diz que o crime é fato típico, ilícito e culpável, ok? Então, esse é o conceito analítico de crime para a teoria tripartida. Fato típico, está aqui, ilícito, ok? Ó, fato típico, ilícito e com agente culpável, beleza? Ocorre que o fato típico ele possui alguns requisitos, alguns elementos aqui, tá? Para que haja fato típico, a gente precisa primeiro ter conduta, a gente precisa ter resultado, e aqui depois, com calma, a gente vai ver a situação dos crimes formais e dos crimes de mera conduta, a gente vai falar sobre resultado naturalístico, resultado jurídico, mas no momento oportuno, ok? Precisa ter nexo de causalidade, precisa ter tipicidade, tá? Então, sem esses elementos aqui, a gente pode colocar em dúvida a existência do fato típico. Então, o fato típico ele é composto por conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Hoje nós vamos ter um olhar especial, especificamente aqui para a conduta, para a ideia de conduta, tá? E aí eu pergunto para vocês, será que o conceito de conduta, primeiro, que conceito é esse? E segundo, será que o conceito atual, ele chegou para nós assim, pronto e acabado? Será que ele já nasceu pronto e acabado? Ou será que ele resultou de uma evolução histórica e cultural? Tá? Como o direito é o produto de um fato cultural, né? Ele nasce culturalmente, historicamente, a gente pode dizer que o conceito de conduta evoluiu com o tempo. Ele nem sempre foi o mesmo, tá? Então a gente vai estudar aí conduta, as primeiras concepções a respeito de conduta, para chegar na ideia atual de conduta, tá? E aí vale dizer o seguinte: a ideia de conduta, ou a própria ideia de conceito analítico de crime, certo? Que é essa divisão do crime em substratos, né? Fato típico, ilícito, agente culpável. Essa própria ideia de conceito analítico de crime, ela teve ali os seus primeiros esboços, seus primeiros rascunhos na esteira do positivismo. E aí a gente está falando ali do século XVIII, século XIX, certo? Onde a gente tinha, onde a humanidade, né, principalmente a sociedade europeia, ela tinha uma crença que a gente pode até dizer que era exagerada nas ciências naturais, tá? De que as ciências naturais seriam capazes de explicar o universo de forma cabal e de solucionar as necessidades humanas. Isso acabou se mostrando falho, principalmente no contexto das grandes guerras mundiais, tá? Onde nós tivemos ali graves violações à dignidade humana. Então, nesse primeiro momento, ali século XVIII, século XIX, na esteira do positivismo, que era essa crença exagerada nas ciências naturais, nós tivemos que uma parte aí, né, dos juristas, dos pensadores do direito da época, eles acharam por bem importar metodologias, importar conceitos das ciências naturais para o direito. Então, uma das concepções que foram importadas, incorporadas, transplantadas, né, ou que tiveram assim, foram colocadas quase que num pedestal, né, foi simplesmente a relação de causa e efeito. Então, a relação de causa e efeito, que faz muito sentido e tem tudo a ver com as ciências naturais, com a física, com a química, foi transplantada para o direito, tá? Dando base a esse conceito analítico de crime. Então, no primeiro momento, o conceito analítico de crime ele nasce calcado
em relações de causa e efeito. E a gente vai ver que isso tem consequência, tá? Isso tem consequência. E aí eu gostaria de fazer um questionamento para vocês. Será que as relações de causa e efeito são suficientes no direito? Será que basta a gente estudar causalidades, a causa e o efeito de um fato da vida? Será que basta isso? A gente vai ver que não, tá? O direito ele precisa necessariamente ter uma carga axiológica, uma carga valorativa. E eu sei que essas expressões às vezes podem causar um certo temor no coração do estudante de direito. O que é carga axiológica? O que é carga valorativa? Não se assuste. Nada mais a gente está dizendo aqui que o direito não pode se contentar com causa e efeito, com estudo de causa e efeito. A gente precisa, no direito, sempre se questionar sobre, sempre fazer juízos de valor. Se um comportamento ele é bom ou ruim, se ele é desejável ou indesejável, se ele aponta para o bem comum, se ele não aponta. Então a gente tem sempre que fazer juízo de valor. Não basta a gente se prender em causa e efeito. No direito isso não é suficiente, tá bom? Cai bem lá na química, cai bem lá na física. Aqui no direito, não. Necessariamente a gente precisa ter juízo de valor, que é carga axiológica. É se perguntar, será que isso é bom ou é ruim? Certo? Nada mais do que isso. E a gente vai ver, então, que nesse primeiro momento foram transplantadas ideias, ali, concepções e metodologias das ciências naturais para o direito, tá? E isso fez com que a primeira ideia de conduta, que foi lançada e que ficou conhecida no bojo da teoria causalista, o nome da teoria ela já nos evidencia tudo, teoria causalista. Era um amor exacerbado por causa e efeito, né? Causalista. Nesse primeiro momento dessa teoria causalista, o conceito de conduta nada mais era do que comportamento, um movimento corporal, tá? Movimento corporal que provoca um resultado no mundo. Então, veja bem, fica muito claro a ideia de causa e efeito. Então, fica muito clara a ideia de causa e efeito. Movimento corporal que provoca um resultado no mundo. Movimento corporal, causa, que provoca um resultado no mundo. Efeito. Então, para a teoria causalista, que foi muito influenciada pelo positivismo, a ideia de conduta era movimento corporal que provoca um resultado no mundo. Só que isso não era suficiente, tá bom? Porque como é que você vai encaixar na ideia de movimento corporal os crimes omissivos, por exemplo, que é um não fazer? Onde que se encaixa no movimento corporal um não fazer? Então, havia alguns obstáculos aí, tá? E por isso essa teoria não era suficiente, ela precisou ser aperfeiçoada. E aí a gente passa por um segundo momento em que a gente sai da teoria causalista e vai para uma teoria, da teoria clássica, e a gente vai, que também pode ser chamada de causalista, tá? E aí a gente vai para um segundo momento que é uma teoria neoclássica, certo? Neoclássica. E aí, o que essa teoria neoclássica nos diz? O conceito de conduta já muda. Fala, não é um movimento corporal, é um comportamento humano. Só que ainda havia um certo apego à ideia de causa e efeito, porque é um comportamento humano que provoca um resultado no mundo. Então, veja, a gente sai na teoria clássica de um movimento corporal que causa um resultado no mundo, para a teoria neoclássica, em que diz que há um comportamento humano que causa um resultado no mundo. O comportamento humano já é mais abrangente, correto? A gente já consegue encaixar com um pouco mais de facilidade o comportamento omissivo aí, tá bom? Porém, mesmo esse conceito, ele ainda não era suficiente, tá bom? Ele não era suficiente. Porque a gente vai ver que nem todos os comportamentos humanos interessam para o direito penal, tá? Existem comportamentos humanos
que não são do interesse, não são capazes de mover as engrenagens do direito penal. E aí a gente chegou num terceiro momento em que a gente vai falar da teoria finalista. E o que a teoria finalista nos diz? Diz que conduta, na verdade, é uma ação ou omissão consciente e voluntária dirigida a um fim. Então, assim, ação ou omissão consciente e voluntária dirigida a um fim, ok? E aí, veja, a gente já afunila a um aperfeiçoamento da ideia de conduta, ok? Hoje, já existem certos questionamentos também, tá? Mas que, para nossas finalidades aqui, de uma compreensão inicial do direito penal, a gente vai deixar esses questionamentos para o futuro, tá? Por enquanto, a gente vai aqui tentar entender o direito penal sob a perspectiva do finalismo, tá? Que traz essa ideia de que conduta, e isso é o que prevalece hoje, conduta é uma ação ou omissão consciente e voluntária, tá? Ação ou omissão consciente e voluntária dirigida para um fim. E aí, o que eu quero falar com vocês? Ação e omissão. Ação ou omissão. Ok. Aí a gente está falando de crimes comissivos na ação e crimes omissivos na omissão. Ok? Consciente e voluntário. O que é consciente e voluntário? É importante a gente entender isso, tá? Consciente está relacionado com o fato de que o ser humano é um ser racional. Ele consegue antever relações de causalidade. Então, ele consegue imaginar previamente o que uma determinada causa vai provocar de resultado. Ele consegue concatenar elementos abstratamente e fazer uma representação mental de causa e efeito. Então, ele tem consciência de que um determinado comportamento tende a provocar um certo resultado. Isso é a consciência, tá? É essa previsão mental, ele conseguir imaginar previamente as relações de causalidade, ou seja, ele tem consciência daquilo que ele está fazendo. E voluntário, né? Voluntário é que ele move os comportamentos dele para produzir aquele resultado, para alcançar aquele resultado. Ele se empenha para fazer com que aquela relação de causalidade ela ganhe concretude, certo? Então ele antevê uma relação de causalidade e ele se movimenta para concretizar aquela relação de causalidade, consciência e vontade, certo? E aí isso faz com que alguns comportamentos humanos sejam excluídos aqui, tá? Por exemplo, imagina que o fulano ele acorde, ou não sei se a expressão correta seria acorde, mas ele tem um episódio de sonambulismo no meio da noite, e aí ele levanta, vai até a sala, e o sogro dele está assistindo lá a TV, ele vai e mete uma bofetada, dá uma raquetada na orelha do sogro, durante o episódio de sonambulismo. Aí eu pergunto para vocês, houve consciência e vontade? Não houve. É um comportamento humano? É um comportamento humano. Veja que, à luz da teoria neoclássica, isso seria conduta, porque é um comportamento humano que provoca um resultado no mundo. Mas, à luz do finalismo, não é conduta. Por quê? Porque não tem consciência e vontade, certo? Então, veja que o conceito de conduta ele sofreu um aperfeiçoamento, um afunilamento, ok? Então, pelo amor de Deus, nem todo comportamento humano é conduta, tá? Nem todo comportamento humano é conduta. Imagina também que você está no médico, o médico vem com aquele martelinho e te dá uma marteladinha no joelho para testar o seu reflexo. Você faz um movimento brusco com a perna e acerta ali o rosto do médico que estava, por algum motivo, marcou bobeira ali e levou um chute no rosto. Houve aqui uma ação? Houve. Mas essa ação foi consciente e voluntária? Não. Então não é conduta, certo? Esse comportamento humano específico não é uma conduta para o direito penal. Então a gente precisa fazer esse crivo, essa filtragem. Nem todo comportamento humano vai ser conduta, ok? Para ser conduta, o comportamento precisa ser uma ação ou omissão humana, consciente e voluntária, tá? Consciente no sentido de
de conseguir projetar abstratamente, imaginar, prever as relações de causalidade, e voluntária no sentido de colocar as engrenagens em movimento para concretizar aquela causalidade prevista, dirigida para o fim, porque o ser humano, a gente sabe, é um ser final, finalista, ele age finalisticamente, desejando fins, ok? E aí, esse dirigido para um fim, a gente vai até perceber que a gente pode estar falando aqui de um fim que seja ilícito ou lícito, tá? Nos crimes dolosos, como regra, o sujeito ele tá desejando, ele está agindo, objetivando um fim ilícito. Nos crimes culposos, a gente vai ver que, como regra, o sujeito ele está agindo, desejando um fim lícito. Porém, o resultado que esse comportamento provoca, que essa conduta provoca, é ilícito, tá? É um resultado ilícito, porque no meio do caminho tem uma quebra do dever de cuidado. Então, ele parte desejando um resultado lícito, mas provoca um resultado ilícito, porque no meio do caminho tem uma quebra do dever de cuidado, ou tem uma quebra do dever de cuidado no meio do caminho. Mas a gente vai ter a oportunidade de estudar as diferenças entre crime doloso e crime culposo. O que a gente precisa saber, então, é que o conceito de conduta, ele não nasceu tal qual está hoje, tá? Ele evoluiu ao longo do tempo. Nós tivemos os primeiros rascunhos ali junto com a teoria causalista ou clássica, tá? Que foi muito influenciada pelo positivismo, com a ideia de causa e efeito. Depois, esse conceito, que era de movimento corporal, evoluiu para um conceito de comportamento humano, no bojo da teoria neoclássica. E aí, por fim, nós tivemos um outro aperfeiçoamento e chegamos na teoria finalista, em que a gente fala que conduta aqui é a parte mais importante, tá? Conduta é ação ou omissão consciente e voluntária dirigida a um fim. Se não houver consciência, se não houver esse elemento cognitivo, que é a consciência, intelectivo, e não houver um elemento volitivo, que é a vontade, a gente não tem conduta. Então, é o caso do sonâmbulo e o caso ali do reflexo no exame médico, que foram os dois exemplos que eu dei, tá? Então, grava isso. Nem todo comportamento humano é conduta. Para ser conduta, tem que estar presentes esses elementos aí, tá? Ação ou omissão, consciente e voluntária, dirigida para um fim. Depois, na sequência, a gente vai estudar um pouquinho sobre resultado, tá? Para a gente ir construindo aqui, degrau por degrau, o nosso conhecimento a respeito do conceito analítico de crime. Aí você pode estar falando assim, nossa, mas eu vou ter que. São muitas teorias, né? Tudo tem teoria, conduta tem suas teorias, resultado, nexo de causalidade, tem teoria. Você poderia ter escolhido um outro curso, né? Você poderia ter escolhido medicina, engenharia, mas você resolveu escolher direito. Então agora, meu amigo, conhecimento é dor, tá bom? Eu tenho certeza que lá na medicina, na engenharia, o filho chora e a mãe não vê. O problema é que aqui no direito, o filho chora e na sequência apanha da mãe. Então, se segura aí na cadeira, tem muitas aventuras e muitas emoções pela frente aí, vai ter muita teoria para a gente analisar, estudar e entender. Até a próxima.